direito como discurso do mestre implique a referência aos significantes que constituem esse campo, e também que, em seu vigor nas repúblicas democráticas, ele participe de uma ligação ternária com os outros dois poderes. Seguindo o fundamento do que foi exposto, a vigência do discurso da estupidez não se estruturou agora, mas sim desde muito tempo, suficiente para causar a erosão dos princípios que regulam a vida nas sociedades democráticas. Por isso mesmo, não adianta absolutamente nada, em termos de efetividade, brandir o apelo à justiça. Mais do que nunca, ela está cega e confortável em seu trono. Daí a importância de retomar, tal como vem sendo feito, os fundamentos da noção de julgamento à luz de nossa história e deformações que a acompanham desde a colonização. O trabalho sustentado pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória no Brasil, reunindo especialistas que procuram formar e orientar praticamente seus membros numa direção que faça barreira e promova a transformação das desigualdades e da ignorância. Sim, da ignorância. Essa que é uma das paixões do ser e certamente desperta regozijo entre rinocerontes e baratas. Em face do que se encontra em curso, não é possível não ter a atenção voltada para o fato do Tribunal Penal Internacional ter recebido denúncias vindas de nosso país. Ele foi criado em 2002 com o objetivo de julgar crimes contra a humanidade. É nesse ponto que nos encontramos. Por isso mesmo, a política em curso mobiliza uma outra paixão, o ódio. Investe-se na destruição a céu aberto. Muito tempo será necessário para mobilizar um trabalho de reconstrução e iniciativas compartilhadas. Quando me referi ao direito, é pelo fato de encontrar amigos nesse campo, sensíveis aos problemas apresentados pelo discurso da estupidez e que se mantêm solidários no avanço de iniciativas que a psicanálise pode contribuir para avançar, ou mesmo para esclarecer, tanto quanto para se colocar novas questões, já que existem muitas, tais como crescimento exponencial de supostas igrejas, milícias, digitais ou não, agindo à luz do dia com seus fuzis e discursos blasfematórios em nome de Deus. Há um trabalho a ser continuado, não menos entusiasmante quando contamos com a possibilidade de sermos surpreendidos com o crescimento da vida que brota na escuridão, iluminada pelas vozes que se fazem escutar na indignação e sensibilidade. Obrigada, Mauro. Excelentes e contundentes. Eu queria começar com uma observação. Uma coisa que o Alfredo citou e que você retoma, né, a questão do direito. E essa é uma questão que eu acho que perpassa, né, isso que a gente está vivendo hoje, que assim, nós nos perguntamos, né, o tempo todo por que a justiça, né, permite
isso que a gente está vivendo, né? Como já aconteceu em outros momentos, né? E parece, né? E aí eu vou na linha do que o HB coloca, né, no livro dele, Estado de Exceção, que os regimes totalitários, eles não se constituem sem uma participação direta do direito, né? O direito, de uma certa maneira, né? O estado de exceção, ele se faz atravessado, né? O estado totalitário, ele se faz atravessado pelo direito que estabelece aí o estado de exceção, né? A gente se questiona determinados atos, né, que a gente vivencia do governo, que são claramente, né, infrações da lei, e, no entanto, não há nenhum questionamento em relação a isso, como se isso fizesse parte do que a gente está vivendo, né? No caminho, e aí eu coloco no caminho de um Estado totalitário mesmo, né? E isso aqui que é preocupante, né? Você falou, e o Alfredo também, né? Quando se estabeleceu, né, os campos de concentração, ou, né, o extermínio dos judeus não foi a partir de Hitler. Isso vinha se constituindo antes, esse discurso, né, e que combina com uma cumplicidade do direito aí, do judiciário, né? Não sei se você concorda com isso que eu estou colocando, como é que... Existe um conjunto de questões para serem articulados no que você trouxe, né? Quando eu fiz o comentário em relação ao texto do Jacques, é porque, seja abordando a força do real, seja abordando a determinação onipresente da pulsão de morte, nós tendemos a equivaler isso a uma certa condição de evidência material da destruição das coisas, tanto quanto do patrimônio, o que é um fato, o que é verdadeiro. Mas quando nós reduzimos a vigência da pulsão de morte a esse conjunto de elementos, nós deixamos passar que isso se expande exponencialmente, porque para isso estar em vigor, primeiramente foi destruído um tecido simbólico desde o qual os sujeitos poderiam, a partir de manifestações de indignação ou de expressões coletivas de oposição, de maneira a buscar meios, recursos para barrar isso. O direito é uma iniciativa como essa, ele pode contribuir para barrar, certamente. Mas a sua referência ao Agamben é valiosa porque ele é um dos poucos autores que mostrou que o direito se encontra estruturado segundo uma condição de anulação dele mesmo, já que se trata o tempo todo de constituição de uma ordem para garantir
a efetividade de um estado de exceção que a anula. Então, essa me parece assim, um vigor da contribuição do Agamben. Bom, se é isso, me parece incontestavelmente que sim, então um trabalho para poder retomar essas posições subjetivas que permitam voltar a confiar no direito como um parceiro que faça barreira a essa destruição em curso, exige que, do lado do direito, se inicie uma retomada também daquilo que o deforma desde a nossa colonização, já que ele vem tanto orientado pelo princípio dos colonizadores que se valeram da realeza, tanto quanto do discurso religioso. É daí que nós construímos as nossas condições de julgamento. Mas existem pessoas fazendo isso, e é preciso saber valorizá-las, é preciso refundar um pacto de aliança com essas pessoas que estão à busca estão reconhecendo a necessidade de levar a sério isso que o Agamben afirma, tanto quanto para criar condições de dar dignidade a esse campo de saber e de experiência que é o direito, que sem ele a condição tripartite da República Democrática não se sustenta. Mesmo que de maneira deformada hoje, as expressões de oposição e de contundência ao presidente da República, ultimamente, por exemplo, vieram de forma bem significativa pelo lado do judiciário. E nisso ele começa... Eu não estou colocando aqui em questão que existem uma série de deformações do Supremo Tribunal Federal, não estou em nenhum regozijo disso, achando que é por aí. Mas tanto é verdade que há possibilidade de indicar o campo do direito como um campo de tratamento possível desse discurso da estupidez, que nós nos solidarizamos e também admiramos quando alguém retoma o princípio da autoridade para fazer barreira a essa destruição. O Alexandre Azevedo. Assim, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela organização do evento, parabéns, Mauro, pela fala sempre assim, muito instigante e didática, né? Assim, a gente está sempre aprendendo muito com você. Então, Mauro, eu tenho pesquisado muito sobre o que tem ocorrido nesses tempos de pandemia, mais especificamente sobre o crescimento da violência intrafamiliar, especificamente contra a mulher e contra as crianças, e tenho tido o interesse em pensar sobre essa temática a partir da sua tese, né, sobre um possível discurso da estupidez, enfim, que se adentra na cena familiar. E então, a minha pergunta seria justamente essa: se nós temos muitos rinocerontes e baratas em casa, e se isso está, de certo modo, vinculado a esse discurso catalisador do gozo, e que toma uma forma diferenciada no meio familiar. Eu gostaria de escutar você sobre essa questão, porque eu sei que a sua abordagem, ela talvez, enfim, ela implique uma conotação mais política na cena pública, mas como eu estou estudando esse tema, eu acho que tem uma certa relação, por isso que eu estou te colocando essa questão. Eu só tenho a te agradecer, Alexandre, porque a incidência do discurso da estupidez, tal como eu escrevi, ele tem
ele participa tanto do laço social quanto da incidência no particular. Por isso ele é um discurso. Desde que a gente reconheça o seguinte: quando eu me refiro a discurso da estupidez, eu estou me referindo, como você bem sabe, que eu sei que você leu o meu livro, estou me referindo à montagem de um discurso, onde o elemento decisivo que ocupa o lugar do agente é a crença. Teria muito que desenvolver sobre isso, mas o discurso da estupidez, assim, ele não deve ser confundido com palavras que denigrem o meu semelhante ou o meu próximo. Por que esse discurso que eu nomeio de discurso da estupidez e o identifiquei com o rinoceronte, com a barata? Porque o rinoceronte, você sabe que eu tirei da peça do Ionesco O Rinoceronte, onde o mais decisivo na peça dele é o consentimento e a fascinação que os habitantes daquela vila onde a peça teatral se passa realizam em relação à transformação deles em rinocerontes. E, no final da peça, só sobra uma pessoa que sustenta a condição de fala, e os rinocerontes eles cativam, porque eles destroem e eles, em primeiro lugar, permitem que as pessoas não tenham mais que se haver com os contratempos da fala humana. Então vamos rebater isso para o nível familiar. No que o discurso da estupidez cativa, e eu penso que tem uma contribuição muito significativa do Lacan no Kant com Sade para isso. Ele cativa porque ele vem dar um consentimento oficial para isso que o Lacan chama o sujeito bruto do prazer, ou seja, o sujeito que não se coloca mais alinhado com as interdições primeiramente estabelecidas dentro da própria comunidade familiar, impunham até então, mesmo que de maneira assim um pouco mais capengas em alguns núcleos familiares, né? Mas ele suscita, ele deslumbra pela possibilidade, inclusive, dessa disfarçatez que nós vemos vigorar à nossa volta. Eu gosto dele porque ele é honesto, ele fala as verdades na cara. É nisso que muitos dos admiradores do presidente afirmam. Por quê? Por que isso é dessa forma, né? Porque é uma incitação a um determinado tipo de gozo, onde o que está em jogo é essa possibilidade de não precisar mais ser orientado por qualquer tipo de limitação que diga respeito à relação com o meu próximo. O que passa a vigorar é a minha vontade. Então, é a vontade pura que impera. Para isso eu destruo o que tiver à minha volta. E isso é cativante para qualquer ser falante que não tenha avançado nas elaborações da sua relação com o gozo, já que nós sabemos que esse convite ele é cativante para qualquer ser social que é submetido ao recalque. Porque ele não promove só um desrecalcamento. Não, ele promove uma incitação a transformar a vontade em lei. E é nisso que o ódio está presente nele. Porque se trata de destruir, desqualificar, descaracterizar e, fundamentalmente, é desacreditar das tradições desde onde o poder simbólico mantém e revela a sua eficácia. Obrigado, Mauro. Excelente. Ângela, questão.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Mauro pelo trabalho muito instigante, muito percutante, impactante. E eu queria, e o seu trabalho me fez voltar a uma coisa que para mim parece muito preocupante também, e que tem a ver com uma situação que você fez, uma citação que você fez no seu texto, que eu tinha posto, por coincidência, como exército do meu, e que não disse. Mas eu vou tomar isso, que é a frase de Lacan que você citou: o coletivo não é nada senão o sujeito do individual. E essa citação você deve ter achado, como eu, na nota 2 do texto, uma nota pequenininha lá do texto, do tempo lógico e a seção da certeza antecipada. E eu achei muito interessante que isso esteja justamente nesse texto, é nisso que eu queria dialogar com você, porque do que Lacan trata nesse texto? Lacan trata do fato de que o sujeito não pode se salvar sozinho, ele é do outro. Isso é extremamente importante para tudo que a gente está discutindo aqui, quer seja a ecologia, quer seja a tirania, quer seja o problema solitário. Quer dizer, o sujeito, a saída não é individual, a saída é coletiva. E eu acho que aí está todo o impasse da nossa modernidade. Bom, era isso que eu queria dizer, porque, de fato, qualquer dos nossos grandes debates atuais, quer seja a questão da tirania, quer seja a questão do aquecimento do planeta, quer seja a questão sanitária, que vai proliferar, não há saída individual. A gente está vendo isso aqui na França de uma maneira caricata. As pessoas não querem se vacinar. E a saída da crise, uma das saídas possíveis, é uma imunidade coletiva. Como é que a gente vai fazer com isso? Entre esse individualismo exacerbado, você está falando do discurso da estupidez com essa transformação da vontade em lei, né? Como é que a gente vai poder passar esse gap para uma saída coletiva? Acho que esse é o impasse da nossa modernidade. Eu queria submeter essa ideia a você, já que convergimos nessa citação de Lacan. Muito bem indicado por você, porque realmente o que nós temos, e isso você mencionou no seu texto, quando você indicou essa presença dos movimentos anti-vacina, com essa pungência que eu desconhecia, que eu penso que você até fez referência a manifestações que haveriam por agora. Né? Hoje de tarde. Hoje de tarde. Então, isso é a expressão de que a noção de coletivo, tal como nós supunhamos existir, é uma ilusão. Não, a nossa noção de coletividade não faz mais vigência quando nós temos expressões como essa. Então, como fazer essa passagem de uma situação onde o sujeito se sente o senhor de poder realizar intervenções e atos baseados inteiramente na sua vontade, sem precisar levar em conta os seus semelhantes. Para isso eu estou elaborando essas questões, as mais, vamos dizer assim, as mais significativas eu trouxe aqui, estou escrevendo um segundo volume do Discurso da Estupidez, né, onde eu procuro articular outros problemas, mas eu vou aqui pegar uma referência que a Mariel trouxe no exemplo que ela deu do garoto autista que foi
impossibilitado de voar devido a não aceitar a máscara. A princípio, nós teríamos aí a expressão de uma falta de consideração pelas diferenças, a princípio. Então, isso reafirmaria que, de fato, não há qualquer tipo de sensibilidade para aqueles que são diferentes. Mas à luz, Ângela, da erosão dessas condições identificatórias que a gente está constatando, sim ou não vai ser preciso se valer de medidas sem qualquer tipo de negociação para que a saúde da coletividade seja respeitada. É um problema que nós estamos colocando hoje. Você, na sua fala, você disse a polícia já está esperando pelos efeitos nefastos que essas manifestações vão produzir. O problema disso é que impor medidas hoje nas sociedades democráticas é alguma coisa que os líderes políticos não estão dispostos a fazer. É raríssimo que um líder político esteja disposto a impor medidas para salvaguardar a vida da população, porque o interesse dele é se manter no poder. E eu penso que, nesse sentido, a psicanálise tem muito a contribuir, porque uma atitude como essa, por exemplo, do comandante do avião, que nós facilmente identificaríamos como uma posição tirana, à luz disso que eu estou falando, não deve ser necessariamente considerado como tirano, e nós temos que retomar os efeitos dessa erosão das identificações simbólicas e as parcas alternativas que ela deixa para salvaguardar a vida do coletivo. Eu estou perfeitamente de acordo com a análise que você está fazendo aí dessa situação. Agora, o que é interessante, eu vou usar isso para a gente pensar ainda mais um pouquinho, é que, por exemplo, nesse movimento anti-vax aqui na França, é em nome da liberdade individual que o movimento se expande e que hoje essa questão da liberdade, eu estava lendo um jornal agora aqui no intervalo, é o apanágio, não sei o que a gente... o apanágio, a gente diz isso? O apanágio da extrema-direita, quando, na verdade, sempre foi uma palavra de ordem da esquerda. Então, é em nome da liberdade individual, é em nome da propriedade do corpo, que não se opta por essa saída coletiva. Bom, é uma outra forma de dizer a mesma coisa que a gente já começou a discutir aqui desde o início, mas que é muito impactante, de fato. De fato, questões que nos tocam, bastante difíceis, né? Como você coloca, como vamos sair disso? Né? Eu tenho caminhado no sentido e ouvi com uma certa satisfação quando a Ângela, acho que foi a Ângela ou uma outra colega falou, eu penso que seja necessário retomar entre nós o conceito de autoridade e legitimidade. Inclusive para os psicanalistas. Sim, entre nós psicanalistas. Que eu acho que você mencionou e detido nessa questão, como eu já estou a partir do discurso da estupidez, eu li uma passagem do Lacan que me foi extremamente esclarecedora. Ele fala do poder de autoridade da enunciação. Poder de autoridade da enunciação, isso é extremamente transformador à luz da retomada da questão da autoridade e da legitimidade dela hoje, também no que se refere a nossos diálogos com o campo do direito.
Sim, sim. Essa questão que você coloca é importante, pensando também na clínica, né, Mauro? Porque eu lembrei, né, de um pai dizendo da dificuldade dele com os 2 filhos adolescentes de estabelecer um programa comum da família, porque nenhum dos 2 querem sair do celular ou do computador. E a dificuldade dele de estabelecer aí uma posição enquanto pai. Ele pergunta aos filhos o que é que eles querem, se colocando na mesma posição desses adolescentes. Uhum. E são os filhos que decidem o que querem. Letícia, E essa é uma questão bem comum na nossa clínica hoje, né? Que perpassa essa questão aí, né? Da autoridade. Bom, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, especialmente... Letícia vai dar uma palavrinha. E Luiz Felipe também. Ah, tá. Desculpa. Letícia? Oi, então, eu queria, primeiro, agradecer a vocês, agradecer ao CEF, em primeiro lugar, a organização, mas também a possibilidade dessa escuta aqui com o Mauro, com a Ângela, com o Jaque, com todos os colegas aqui. Mas falando sobre essa questão, Amélia, até retomando o que você colocou sobre a questão da religião, e até como o último recurso, não é que a história não é de que mas Deus está vendo, mas Deus vai proteger. E pensando no que a gente está falando agora, desse coletivo aí, eu me lembrei da observação que meu irmão faz no texto dele do Colóquio de Fez, sobre a construção do radicalismo. Porque ele coloca 4 componentes da identidade, depois traz mais novos territórios da identidade, e ele chama atenção para a questão no mercado cultural do narcisismo da identidade soberana. Eu achei esse aspecto muito importante para a gente pensar nessa própria questão agora que a direita traz, digamos assim, o jargão da esquerda, como um motivo justo para fazer face, em nome da liberdade, contra, digamos assim, o que seria a vida de todos. O que tudo isso aí tem a ver, não é? Com essa colocação que meu irmão chama atenção quando ele vai trabalhar a questão do radicalismo ou do fanatismo religioso, no caso. Isso aí. Eu achei que é um texto muito, muito rico para traduzir já, depois posso passar para vocês. Bom, é uma palavrinha, na verdade, de gratidão, principalmente porque a gente está diante de operários psicanalistas como Ângela, como Mauro e como Amélia, que cultivam e trazem sempre para a gente a importância da história, do estudo da história para o psicanalista. Eu acho que quando a Elci fez a pergunta para Jerusalinski, que titulou A Psicopatologia das Massas, e o Mauro fez questão na fala dele de lembrar que o Bolsonaro tinha 27 anos de trabalho no Legislativo, com um apoio importante também do que Ângela disse no outro momento, que os líderes também, eles dão voz à massa. Eles não são só líderes de uma massa, mas eles dão voz à massa. Isso. Então, a construção que vem da milícia, desse problema do direito, que você vem dizendo que ele vem se cancelando na sua possibilidade de realização a si mesmo, bem como da igreja, que é um percurso que a gente fez com o Ângela e fez aqui com você, vem indicar para a gente que as decisões, elas precisam, além de saídas coletivas, mas de intervenções que se efetuem e tenham consistência ao longo da história. E começar a modificar essa história a partir desses dados, dessa coisa. E que não é uma decisão
como você bem colocou, tal como no autista, se toma com legitimidade naquela atualidade. É preciso uma história essa do termo que você disse, erosão das identificações simbólicas. Se a gente tem uma erosão das identificações simbólicas, como você, como Ângela e como a Amélia, na apresentação dela, vem mostrar também, a gente fica com um terreno muito fofo para conquistar, conquistar, de alguma maneira, espaço, medida coletiva, e, ao mesmo tempo, um terreno fofo para que sejam ocupados por esses líderes. Assim. Então, é essa palavra em agradecimento a vocês pela história, por essa construção desse trabalho que vocês fizeram. A Amélia também. Obrigada. Bom, podemos encerrar? Como eu estava dizendo, muito obrigada a todos vocês, especialmente as pessoas que aceitaram o nosso convite para trazer suas contribuições extremamente valiosas e instigantes. Agradecer ao grupo, né, do CEF, que trabalhou na organização desse evento, Bruno, Luiz Felipe, Gleicília, Adjane e Fátima Belo. Um bom final de semana e restinho do final de semana para vocês e até um próximo encontro. Até Um breve. abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Bem-vindos. Cristina. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns a todos. Fala excelente. Apresentações excelentes. Vamos outras, hein? Outras rodadas. Obrigada, pessoal. Boa tarde.